A Zap 18 vem da companhia Sonho e Drama, grupo criado no final dos anos 70 em Belo Horizonte e que fica reconhecido por sua produção a partir de clássicos da literatura universal e pelo forte trabalho criativo de seus atores. Desde os anos 80, a principal dificuldade da Zap 18, ainda com o nome de Sonho e Drama, e de outros tantos grupos na cidade, era ter um espaço próprio, onde se pudesse abrigar os seus ensaios, o seu material, a sua produção. Durante muito tempo, quase 2 décadas, a Zap perambulou por vários espaços na cidade e até em Santa Luzia com o projeto Estação Santa Luzia. Finalmente, no início dos anos 2000, a partir de um arranjo e acordos familiares, esse espaço onde eu estou agora é construído e passa a abrigar todos os sonhos e a materialidade da Zap 18, seus ensaios, sua produção, seus cenários, seus materiais, suas oficinas de teatro. Nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouco como esse espaço foi decisivo para a produção da Zap 18 e como ele inicia uma relação profícua com o bairro serrano e região, e como, nos primeiros anos, a Zap 18 optou por uma política de portas abertas. Episódio 2 da Periferia. E foi com os recursos dessa van que nós vendemos. Eu me lembro bem que eu fiz essa operação. Junto com a Yarinha, nós vendemos a van e com esse dinheiro a gente comprou a estrutura metálica do galpão da Zap. Foi muito emocionante fazer isso. E aí, o espaço, antes de chegar na Zap, né, aqui na João Donada, a gente estava conversando muito com a família da Yara, que tinha um espaço ali no bairro Funcionários, que era um lote, não era um lote de 360, era um meio lote, mas que tinha um pequeno barracão no fundo, e pensamos muito, ficamos nessa negociação para tentar algum tipo de comodato. Mas para nós, sempre assim, o dinheiro sempre foi muito curto para teatro, né? Então era assim, pega daqui, põe ali, faz uma caixinha, faz um espetáculo extra, uma venda de ingresso para a escola. Enfim, lá não deu certo, porque também a gente viu que o padrão que a gente ia ter que ter de uma construção ali, praticamente na Savassi, na Rua Paraíba, e o tipo de atividade que a gente ia ter que ter lá, tinha a ideia de ter uma livraria na frente, um café, seria assim, muito alto o custo, né, para a gente fazer isso. E aí surgiu a ideia de construir aqui no bairro Serrano, porque meu avô, ele fez muitas coisas na vida, né? Um pequeno negociante, teve uma sorveteria, mexeu com lotes, e ele comprou uma parte de um grande lote aqui, metade de uma fazenda junto com o sócio dele, e ele loteou parte dessa fazenda. Então a família ficou com alguns lotes. Esse era um lote remanescente, né? Como a família era muito grande, era um lote remanescente que ele servia de acesso à rua de cima, que é a Rua Antônio Falabella, e era um lote que eu cuidava para minha mãe. Então, ajudei a murar o lote, contratei os pedreiros, sempre gostei um pouco da coisa de obra, contratei os pedreiros e tal. E eu falei com a Elisa, né? Chamei a Elisa também como boa matuta para a gente conversar. Falei, Elisa, vamos lá para você conhecer o lote, que eu tô achando que de repente lá dá certo. Porque é um lote próximo de uma avenida, tem um bom acesso de ônibus, é longe, mas né, é um lugar fácil de chegar.
De cara achei surpreendente. Eu falei, gente, nós vamos ter casa. Porque é impressionante essa história de teto, né? Como é que teto dá identidade, te dá segurança, te dá visibilidade de si mesma, e que as pessoas aí podem te ver num lugar mais fixo do que ser cigana é maravilhoso, mas pousar depois de tanto tempo se ganando é maravilhoso. E aí foi a história da construção, como construir, com que dinheiro construir. A gente tinha van, a primeira história foi vender a besta, que era uma van besta, uma besta van. E o cuidado de, logo já construindo, as relações que a gente começava a ter com o entorno. Tem várias coisas que eu acho bom ter passado junto com o grupo, com os ideais do grupo, que eu acho que tinha a ver comigo, porque quando eu procurei para entrar no grupo, a gente procura coisas que ressoam. Essa história de certa forma, os cuidados de não ser invasivo, de chegar aqui, né, e encontrar todos os grupos. A gente reuniu todos os grupos. Eu lembro que a ZAP mal formada ainda, não tinha as paredes, ela estava ainda recém-feita, não tinha sido inaugurada, de ver em torno o que tinha, o que acontecia culturalmente em torno, saber como é que a gente chega, não ser invasivo. E a partir disso, desde a inauguração, um lugar para o lugar. O nome ZAP 18, inclusive, eu bati muito nesse nome, Zona de Arte na periferia, ou da periferia, foi uma discussão. Na periferia fica parecendo uma coisa que você trazendo, né, de fora para dentro, e da periferia, essa coisa que se constrói de dentro para fora. Então, ganhou o da periferia, que era isso mesmo. E ao nomear, eu fico pensando, claro que são as ideias, mas ao dar nome, você dá uma clarividência também. De trabalhar com as pessoas do bairro, de fazer oficinas para as crianças do bairro, de fazer, não só para as crianças, para os adolescentes do bairro. Essa história de dar alteridade, de trabalhar junto e não para. 13 de julho de 2002. Na manhã de sábado de um dia ensolarado, no inverno de Belo Horizonte, a ZAP 18 abria suas portas pela primeira vez. Era um dia de festa, de encontro. Ter casa própria como grupo de teatro é algo que felizmente se tornou mais comum na cidade, mas em 2002, há quase 2 décadas, era algo raro e, portanto, digno de comemoração. Eu tinha 20 anos na época. Fazia teatro no grupo da Universidade Católica, sob o comando de Elisa Santana. Eu ajudei a limpar o espaço, preparar a exposição de abertura. Ali eu começava uma relação profícua e longeva. Mas seria mera especulação dizer em 2002 que aquele espaço, a ZAP 18, seria responsável por abrigar os meus desejos e as minhas formulações artísticas. Mas antes mesmo da inauguração do espaço, é preciso voltar um pouco no tempo e falar sobre um espetáculo importante na trajetória do grupo, que já usava o novo nome, mas ainda não tinha concluído a obra no bairro Serrano. Em 2001, a ZAP 18, em parceria com a Companhia Acaso, encena O Sonho de uma Noite de Verão, clássico da dramaturgia de William Shakespeare, que fez temporadas muito bem-sucedidas em Belo Horizonte, especialmente no Teatro Francisco Nunes. Foi um espetáculo que eu amei fazer. É interessante porque num tempo de transição, a gente tinha acabado de fazer a Bonequinha Preta, né? Mas num tempo de transição a nossa produção foi sobre 2 textos teatrais, né? Eu nunca tinha feito um Shakespeare e foi muito bom esse encontro com ele. E um espetáculo lindo que fazia toda quinta a R$ 1,99, lotava o Teatro Francisco Nunes e teve muita repercussão, muito sucesso. E enquanto isso a gente construiu o galpão.
A obra demorou mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Esse início eram os 4 cavaleiros e cavalheiras do Apocalipse, éramos eu, Elisa, Chico e Yara, né, nessa luta. Mas já na transição para vir, ficamos eu, Chico e Elisa, como essa trinca que meio que coordenava todo o trabalho. Eu tocava o trabalho com os pedreiros, Arilson e Gilson, incríveis, e era assim, era um milagre ver aquilo sendo erigido ali. Muitas pessoas falavam, são completamente loucos, fazer um espaço serrano, não tem tradição nenhuma de teatro, de arte. Não é verdade, né? Nós temos aqui um centro cultural que foi fruto da luta da população, que é o Centro Cultural da Pampulha, né? Que é aqui no bairro Urca já. Comecei fazendo aqui no bairro a Arena da Cultura, que eram oficinas gratuitas, e nessas oficinas eu fiz com a Cida Falabella e a Elisa Santana aulas de teatro, e certo dia Cida me chamou para poder fazer teatro profissional da peça O Sonho de uma Noite de Verão, e eu fui, lógico, não sou bobo. E foi aí que eu conheci a Zap 18. A Zap 18 ainda não estava assim na formação do galpão ainda, né? Não tinha abrido as portas ainda. Aí abriu as portas, a gente terminou os ensaios do Sonho de uma Noite de Verão, trabalhei no Sonho uns 5 anos, e aí já estava dentro do grupo, e comecei a fazer várias peças em seguida. Aqui a Zap eu acho legal isso, porque quando abre as portas, você se sente já da família, né? Então, tipo assim, abriu as portas e já fui entrando, e super bem recebido, super bem preocupado assim, né, com a gente, artista, de estar dentro, sempre participando também, não só ator, né, sempre tem alguma coisa para fazer, ou dar aula. Então assim, quando a gente vê, a gente já está dentro. Já estabelecidos no novo espaço, o primeiro trabalho produzido e ensaiado na Zap 18 é o espetáculo infantil A Menina e o Vento, texto clássico da dramaturgia de Maria Clara Machado, encenado em 2003, com direção compartilhada entre Cida Falabella e Chico Aníbal. Durante os primeiros anos da Zap 18, tanto O Sonho de uma Noite de Verão como A Menina e o Vento se mantiveram no repertório do grupo e foram apresentados em projetos de circulação pelo interior de Minas Gerais. Desde a inauguração do espaço, as oficinas de teatro, livres para todos os públicos, sempre foi uma constante, começando por crianças, jovens, público adulto sem experiência ou atores e artistas iniciados que buscavam novas experiências criativas. Ela apresentou um projeto radical, a implantação do teatro obrigatório em todo o território nacional. Carla, por favor, Carla, rapidinho, só umas perguntinhas. Por que você acredita no teatro obrigatório? Porque se cada um de nós se visse obrigado a ir ao teatro, as coisas mudariam completamente, como a escola. A escola não é obrigatória? É só o tempo de tirar um vale aqui para mim pagar meu ônibus, para levar lá cá com tudo. Tem uns 10, uns 100 reais de vale transporte, dinheiro mesmo não tem não, mas vale transporte tem muito. Não, dona Bia, bem, foi mal, me perdoe, eu não devia ter assaltado. Mas você está me assaltando? Vai levar, não, você não está entendendo, dona. Pode levar seu bolso, dona, por favor, olha só. Leva seu bolso, o senhor está rotina, assaltante profissional, tá ligado? A senhora não se enquadra no meu perfil, tá certo? Pode ficar uma amiga sua, tá certo? Qualquer coisa que a senhora não se enquadra no meu perfil, tá ligado? Não tá, né? Obrigado. Não, não obrigado. Mas que susto me deu, cara? O Senhor Saravá chamou e mandou lhe dizer, cercando Josanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte ao seu orixá, o amor só é consigo ver. Pergunte ao seu orixá, o amor só é consigo
toda a equipe aqui da ZAP, o Gustavo, o Dimila, o Wesley, Antônia, Renato. E a gente está começando o quarto da ZAP, a gente sempre realiza nessa época do ano. Essa é a finalização da oficina de capacitação, que esse semestre teve como foco o teatro épico e o Brecht, e toda essa estrutura foi criada pelos próprios alunos a partir dos trabalhos desenvolvidos. A gente vai ter uma pequena paradinha para vocês tomarem refrigerante, comer uma pizza, e depois a gente volta com contação de histórias, com a Dora Guimarães, do grupo Tudo Era Uma Vez, e alguns dos alunos que também fizeram o oficina de contação de histórias, e depois uma roda de samba para terminar, tá? E essas oficinas são um marco na ZAP, porque nós costumamos dizer que nós somos 3 coisas, né? Um coletivo teatral, um espaço cultural e um espaço de formação livre em arte, sobretudo em teatro, mas também com suas variações, dança, artes visuais, literatura, né? Tudo que isso abarca. Então esse início foi muito impactante, a gente praticamente tinha atividades várias vezes por semana, todos os finais de semana, e nessa toada a gente seguiu por muitos anos, sobretudo as oficinas de capacitação, que eram voltadas para o público de artistas recém-formados nas escolas de teatro e artistas do bairro. Elas funcionavam aos sábados à tarde, aos domingos pela manhã. Muitas vezes também a gente tinha espetáculos, então tudo gratuito para a comunidade. O nosso primeiro flyer falava muito disso, né? De comunidade, de cidadania, e essa sempre foi uma marca nossa. Acho que desde o início das oficinas, sobretudo as oficinas de adolescentes, nós sentimos que a realidade social do bairro periférico, e logo que a gente chegou, os jovens trouxeram muito essa realidade da violência. A violência policial, a violência racista, a violência dentro das famílias, o alcoolismo. E a gente foi se deparando com uma necessidade de encontrar uma metodologia teatral que conseguisse traduzir essa realidade sem cair numa cena naturalista, realista, no sentido de reprodução da realidade, no sentido mais próximo do naturalismo das telenovelas, que eram muito reproduzidas pelos jovens, né? Também como esse parâmetro de interpretação que eles tinham, vamos dizer assim, porque tem pouco costume de frequentar o teatro, de poder fazer aulas de teatro, de ir ao teatro. E a gente, então, eu também já estava nesse momento na Universidade Federal como professora substituta, trabalhando com o Brecht, e a gente, então, foi de novo beber um pouco nas águas brechtianas, traduzidas, assim, de uma maneira bem apropriada, assim, para a nossa realidade periférica, junto também a outras metodologias, como do Boal, né? Aquele clássico material, aquele manual dos 100 jogos, exercícios para atores e não atores com vontade de fazer teatro. E tivemos colaboração também de muitas artistas, né? Antônia Claré, Michele Ferreira, trazendo assim as suas oficinas, e a Arinha Brant deu oficina para crianças, e a gente foi sentindo essa necessidade de aprofundar a nossa linguagem. O primeiro contato mesmo foi visual, né? Eu vi o galpão e vamos dizer assim, umas traquinanas do lado de fora, que era para ser umas fantasias. Aí eu fiquei curiosa e procurei saber o que era esse espaço aqui, né? Aí eu, pensando bem, né, vi o espaço bonito e a dificuldade que eu estava atravessando no momento pela perda do meu marido e a dificuldade financeira. Aí não tinha como agregar um tempo mais para eles depois da escola. Aí a ZAP caiu do céu nesse momento para mim. E eu vim, olhei, aí tinha um espaço para oficina de criança, e quem tinha idade para entrar era só o Tiago. Aí eu conversei com a Cida, com a Elisa, e expliquei que os dois juntos iam surtir melhor, né? Um ia ajudar o outro. Os meninos foram crescendo e, com o passar do tempo, eles tinham que desocupar o espaço, né? Dar licença para outras crianças entrar e fazer oficina.
só que eles já não queriam mais sair da ZAP. Aí eu não sei de quem partiu a ideia maravilhosa de construir, né, criar um grupo só de alunos da ZAP, foi o ZAP Conta. E para mim foi maravilhoso que eles continuaram na ZAP e fizeram um trabalho mais lindo ainda. A ZAP para mim foi uma segunda mãe para os meus filhos, né? Ela ocupou, né? Acho que ninguém ocupa o lugar de ninguém, mas ela preencheu o vazio que o pai deles deixou. Então eles não tinham mais aquele pensar que estava faltando alguma coisa. A ZAP conseguiu com isso preencher essa lacuna da vida deles. Um ensaio geral da nossa peça atual que se chama Super Cérebro. Vocês devem estar aí um concertinho, né? Tem a ficha técnica falando do nome dos meninos, a direção do Carlão. Em 2004 e 2005, a ZAP 18 recebe um velho conhecido para dirigir 2 de seus trabalhos. Carlos Rocha, o Carlão, dirige a oficina de capacitação destinada a atores formados ou em formação em 2004, com o trabalho Uma Balada, Uma Parábola. No ano seguinte, um novo espetáculo infantil, Super Zerói, desta vez com o elenco da ZAP 18, formado por jovens atores vindos da oficina de capacitação do ano anterior. O ritmo de produção acelerada, com um espetáculo por ano, se justifica pela renovação do grupo, mas também pela prática de circular com espetáculos por cidades do interior e reverter parte dos recursos destes projetos de circulação para a manutenção da ZAP 18, suas oficinas e também seus custos mensais. Até 2005, com 4 anos de funcionamento do espaço, a ZAP 18 recorria a uma prática conhecida nos tempos de Sonho e Drama. Ensaiava no espaço, mas fazia temporadas em outros teatros, costumeiramente os já conhecidos do circuito de Belo Horizonte. Em 2006, no entanto, em vias de ensaiar e produzir mais uma peça, a diretora Cida Falabella entende que era preciso quebrar tal lógica e explorar o que a casa própria tinha de mais potente, a possibilidade de ensaios e também de apresentações em loco. Esse talvez seja o principal diferencial de Esta Noite Mãe Coragem, de 2006. Uma parte da cidade, interessada no novo trabalho da ZAP 18, vem até o Serrano para assistir ao espetáculo e, consequentemente, conhece aquele espaço, que já estava ali há 4 anos. Um barracão, dizinho sem telhado, sem pintura no muro. Barracão é bangalô. Trazer Esta Noite Mãe Coragem, a Mãe Coragem do Brecht virou Esta Noite Mãe Coragem, porque já foi um estudo da gente, um trabalho da gente voltado para esse lugar que a gente está. Quando a gente veio para cá, muita gente pensando que são loucos, né? Já vive pertinho do céu, tem alvorada e passar alvorecer, sinfonia de paz anunciando o anoitecer.
Vivemos em uma guerra. Mais de 50 mil brasileiros são assassinados a cada ano, número superior a de muitos países atravessados por guerra. A vítima é o jovem, negro do sexo masculino, morador da periferia, entre 15 e 24 anos. O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mais do que nós possamos imaginar. E aí esse encontro com o Brecht se tornou mais forte, porque o Antônio Debrando, que é um especialista, veio escrever o texto. Eu estava relendo o Mãe Coragem, do Brecht, e me lembro muito do impacto de um anúncio na TV Cultura que dizia: quando a realidade parece ficção, está na hora de fazer documentários. E isso ficou muito forte para mim, porque se a gente fazer teatro, qual tipo de teatro responderia a essa questão? Essa realidade ficcionalizada, violenta, com imagens de muita violência, né? Nesse mesmo momento a gente leu também o Cabeça de Porco, o livro do MVB, o Celso Ataí, de Luiz Eduardo Soares, que radiografava dezenas de favelas cariocas, brasileiras, e falava dessa violência. O início eram só relatos, depois vinha uma reflexão profunda sobre o tráfico, as milícias, a violência, o racismo, essa estrutura, né, sobre a qual se baseia a sociedade brasileira, de grande desigualdade social, herança de um passado escravagista, e que o período de redemocratização não consegue democratizar, sobretudo, as polícias, né, que continuam praticando tortura, sobretudo contra jovens negros e periféricos, enfim. E a falta de uma opção, de uma saída com a educação, com a cultura para esses jovens também faz aproximá-los perigosamente do universo do tráfico, que é onde eles podem muitas vezes fazer a vida, né? Ou uma vida muito curta. Que isso, gente? Eu sempre quis saber como que esse pessoal aqui vive. Vou ficar aqui um pouco, depois eu vou. A mocinha do teatro gostou da comunidade. Atenção, comunidade. O general Ostraterra, comandante-chefe das forças militares da região, comunica que a partir de hoje, às 22 horas, todas as entradas e saídas do morro serão fechadas e controladas pelo Exército. Prepina a pipa, que mãe coragem, tem que ter acesso, dispensa o foguetório! Merda! Não veria acaso um responsável pelas suas desgraças? Deus? Não. Tá bom, dona. Tá bom, filha. Mas o que a senhora quer comigo? Eu vim aqui, dona Ana, para cumprir a minha missão e fui informada que a senhora é uma pessoa respeitada na comunidade. Eu preciso, dona Ana, que a senhora me apresente. As meninas que só gostam de quem tá com fuzil são a reprodução das modelos do asfalto. Procura um cara que tem estabilidade financeira, cantor de pagode ou jogador de futebol. O importante é a conta bancária. Aqui, a arma pode ser um fascínio a mais. Senhor Bocão. É grandão. Pode dizer por aí que eu aprovo a atividade de vocês? Mas desde que a moça sargento cuide do seu exército e não se meta com o meu. Só quero desenvolver nossos projetos sociais, combater a violência. Nós usamos a violência apenas na medida necessária à proteção e ao sucesso dos negócios. O seu irmão está devendo pro grandão. Eu queria poder ajudar o seu irmão. Mas eu não posso. Aí olha, seu irmão se ferrou, se fudeu, eu não posso fazer nada. Valeu? Por que eu devia ter dado pra dinheiro, menina? Tá devendo pro grandão? A vida é assim, né? A dona queria viver da guerra, tudo bom, mas a senhora e os seus tinham que ficar de fora, né, dona? Quem da guerra quiser se aproveitar, alguma coisa em troca tem que dar. Quem da guerra quiser se aproveitar, alguma coisa em troca tem que dar. Quem da guerra quiser se aproveitar, alguma coisa em troca tem que dar.
Com todo esse caldeirão que foi, esse impacto da periferia, o impacto de encontrar o Brecht, reler uma Encoragem, um documentário também, um trabalho do MV Bill também me impressionou muito, que ele falava dos falcões, né? Falava dos meninos do tráfico e falava muito dessas mães do tráfico que não estavam vendo que seus filhos estavam se envolvendo com o ilícito, né? E tudo isso deu em Mãe Coragem, numa versão já traduzida para uma realidade periférica brasileira. O Antônio Debrando fez essa adaptação. E a partir dos relatos do Cabeça de Porco, que é esse livro. E trazendo um elenco assim múltiplo, um elenco que misturava mulheres com mais experiência, eu na direção, Elisa Santana em cena, com a moçada jovem da ZAP, os atores mais jovens da ZAP que estavam chegando, né? Gustavo Falabella, Renato Hermeto, Wesley Rios, que já estavam no elenco. Depois vem o Tiago Macedo, que era das oficinas, e vários atores se formando no curso de teatro da UFMG, junto com a Rose, que fazia o bar da Rose. Então, assim, com músicos em cena, né? Trilha sonora do Maurílio Rocha, que também é um pesquisador do Brecht, e do Francisco Falabella Rocha, depois Daniel. Então, assim, a gente foi construindo um trabalho que refletia toda essa complexidade do que era estar no galpão, fazendo teatro, tratando da realidade social e construindo uma linguagem também que unia o teatro do Brecht aos depoimentos pessoais, que virou uma marca nossa. Essa pesquisa sobre os depoimentos pessoais e a autobiografia, né, que aqui tinha um recorte da questão da violência. Mãe Coragem foi essa explosão de confluências, né? Ei, Grandão! Tem alguma coisa aqui, meu chapa? E aí, malandro? Parado aí, cidadão. Sem esculacho. Agora tu aprende a pagar o que deve. E Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai sobre tudo o que parece natural. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, confusão organizada, arbitrariedade consciente, humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Queria muito vir aqui na ZAP para assistir e acabou que eu não vim. E aí fiquei com essa vontade de conhecer o espetáculo e não vinha, não podia vir, sempre dava alguma coisa errada, até que finalmente eu vi lá no Esquina, que era um espaço de teatro na região leste de BH. Acho que era o Esquina mesmo. E aí uma coisa que me deixou muito... me chamou muita atenção foi que primeiro os atores foram correr na rua. Os atores saíram do espaço e foram correr na rua. Eu fiquei olhando assim, o que está acontecendo? Fiquei meio sem entender o que estava
rolando. Depois eu entrei e os atores estavam servindo caldo de moranga, caldo de abóbora, uns caldos que estavam bem frio, assim, e era um bar. E eu tava assim, gente, isso tudo já é peça, já é teatro, meio perdido, assim. E aí eu conheci o Bar da Rose, né, já tinha alguns colegas da faculdade, a Aretusa, o Ederson, a Ludmilla. E aí eu fui muito também por eles, né, por essas pessoas que eu estava conhecendo ainda. Acabou o espetáculo, eu fiquei muito chocado, assim, fiquei, nossa, eu nunca tinha visto algo do tipo, assim. Nunca um espetáculo tinha me tocado tanto. Então, até nisso a ZAP conseguiu me abrir esse horizonte, né, de mostrar para uma parte das pessoas de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, esse meu lado artístico, né, musical e a arte culinária também. Eu tive essa oportunidade de mostrar esses dois lados, onde eu vim fazer uma participação dentro da peça Sexta-noite Mãe Coragem, que era bem pequenininha, mas que depois, com o passar do tempo, foi estendendo a minha atuação dentro do espetáculo até chegar no musical, onde eu atuava cantando uma canção maravilhosa. E com isso eu fui trazendo também, né, como você já falou que eu venho de uma família musical, né, de música, meus pais, e o meu pai era percussionista, né, tocava pandeiro, tocava surdo, maravilhosamente bem. Aí a gente fazia umas apresentações aqui após o espetáculo que deixava o pessoal muito alegre, dançante, e era uma maravilha. Então eu fiz isso várias vezes, foram vários momentos musicais que eu tive aqui dentro do espetáculo e fora dele. No próximo episódio de Zap 18 anos, como chegamos até aqui, falaremos sobre outro espetáculo marcante na trajetória do grupo 1961-2009, que teve inclusive uma segunda versão em 2013. Além disso, falaremos sobre os espetáculos solos dos integrantes da ZAP. É isso. É isso. Vem com a gente. Bora, Manteiga, chega aí, mano. Bora, Manteiga, chega aí, mano. Que coisa, mano. O sorriso de Jesus é melhor que o pão. Jesus é a salvação.